Olá, segundo ano da Escola Lucas Emanuel, aqui é o professor Ivonildo, né, e trago nesse vídeo a resolução de algumas questões envolvendo o nosso TD de estudo, da atividade que a gente está trabalhando durante as aulas, envolvendo esse tema PG. Então aqui a gente selecionou algumas questões que a gente entende que se faz necessário para a melhor compreensão desse assunto. Então vamos para as questões. A nossa primeira questão, a gente traz a questão 16 da sua lista, que diz: a sequência menos 2, menos 6, menos 18 é... Então, pelas próprias alternativas, a gente não tem nenhuma dúvida que nós estamos dentro de uma PG, mas caso não viesse explícito uma PG, então você poderia entender que para diferenciar uma PA de uma PG, uma característica muito própria da PA é que sua razão é constante, então sua variação não se altera, né? Diferentemente aí do menos 2 para o menos 6, alterou 4 unidades, aí do menos 6 para o menos 18, a 12 unidades, então você vê que não teríamos uma PA, né? E sim uma PG. Mas uma maneira de verificar também seria através da razão, né? Então a razão da PA a gente utiliza a operação de subtração, na PG, que é o caso, nós utilizamos a operação de divisão, sempre o termo menos o antecessor na PA e dividido na PG. Então vamos para a folha para melhor compreender a nossa questão. Então, como se trata de uma PG, a razão da PG, como bem sabemos, é representada pela letra Q, e aí a divisão dessa razão, vou utilizar o A2, né, dividido pelo A1, mas lembrando que poderia ser o A3 sobre o A2. O A2 é o menos 6, né, e o A1 é menos 2. Então, quando eu divido 6 por 2, eu encontro 3, e menos por menos é mais. Então, a minha razão é 3. Aí eu fico diante de um dilema entre a letra C e D, mas já elimino, né, A e B, com razão menos 3. E aí quem vai me ajudar a resolver é se essa PG ela é crescente ou decrescente. O conceito de crescente, gente, é aquele mesmo adquirido lá no Fundamental 1 ainda. Né? O crescente vai do menor para o maior e decrescente o contrário, do maior para o menor. Por estar no campo negativo, menos 2, menos 6, menos 18, isso talvez cause algum impasse. Assim. Então, uma sugestão seria, tenta ver como se fosse o oposto. Né? Os números negativos geralmente trazem uma ideia oposta, simétrica aos números positivos. Então, se fosse positivo, 2, 6, 18, certamente seria uma crescente. Como é negativo, né? Então nós estamos diante de uma PG decrescente. Daí você ficaria com a letra D. Certo? Seguindo as questões da lista, né, do nosso TD, nós vimos aí a questão 18, que diz: determine o oitavo termo da progressão geométrica. Então já tem descrito aí que é uma PG, né, 2, 6, 18 e 54. E dá os primeiros termos, e aí nós temos as alternativas. Dizer que é uma questão, né, de um nível que exige um pouco mais de cálculo, né? Então vamos para a nossa resolução e a aplicação devida da fórmula do termo geral. Lembrando que a gente fala da fórmula do termo geral, mas a gente apresentou o atalho para vocês também. No caso aqui, como pede o oitavo termo, perfeitamente poderia ser usado o atalho, menos a questão quando pede o número de termos, né? Mas aí, só para a questão de memorizarmos a fórmula, né, para ir já aperfeiçoando, então nós temos que a NCN, né, ou AN, vai ser igual a 1, uma fórmula que se assemelha muito à da PA, só que esse sinal de mais aqui a gente troca pelo sinal de vezes, se fosse PA era mais. A razão aqui eu teria R, né, a razão R, e ao invés de uma multiplicação lá, aqui a gente tem um produto de N elevado a menos 1. Então é uma fórmula que realmente se aparenta mais com as operações diferenciadas. O mais trocado pelo vezes e o vezes pela potência. Substituindo aqui os valores, né, tranquilamente a gente vai identificar. Se você achar necessário anotar os dados, fique à vontade, mas aqui o último termo é o que a questão está pedindo, né? No caso seria o meu A8, né? Eu posso deixar o AN, eu posso simplesmente escrever o A8, né? Então pela fórmula aqui eu tenho o A1, que é 2 vezes a minha razão, que aí eu
Poderia fazer aqui no canto, né, a minha razão aqui, como a gente fez no item anterior, que é simplesmente o A2 dividido pelo A1, né? E aí, coincidentemente, você tinha que a razão, o A2 ali é 6, 6 dividido por 2, tivemos mais uma vez razão 3. Então essa razão 3 ela vai ser aplicada na fórmula, onde você tem 3 elevado a n-1. N é o número de termos, essa PA me interessa até o oitavo termo, já que ele pediu o oitavo termo, né? Então fica 8 menos 1. Continuando aqui, nós temos que o A8, né, o que a questão está pedindo, o oitavo termo. Vou repetir a multiplicação, já que estou diante de uma potência, né? Só simplificando o expoente ali, 8 menos 1, 7. E aí, mais uma vez, como a gente fala, repete a multiplicação para dar prioridade à potência. Então, 2 vezes 3 elevado a 7, para não ficar muito longo, a gente, né, vai adiantar aqui o cálculo, que vale a 2.187. 2.187. E aí, quando você multiplica por 2, né, o oitavo termo é igual a 4.374, ou seja, sua letra C. Nossa terceira e última questão diz que em uma PG o primeiro termo é 2 e o quarto termo é 54. E aí ela pede, determine a razão dessa PG na letra A, na letra B o quinto termo. Bem, assim, por mais que ela não tivesse pedido na letra A, né, a razão, como nas demais questões que a gente viu, a razão ela é essencial, não tem como a gente fugir de calcular a razão. Mas aí, seguindo, né, a sequência das letras, vamos calcular a razão e em seguida vamos calcular o quinto termo. Vamos aqui para a folha. Então, montando, né, os dados que a questão nos ofereceu, ela nos dá o primeiro termo, aí acaba não nos dando o segundo termo, né, nem o terceiro termo, e o quarto termo aqui, o A4, ele chamou de 54. E o nosso A5 é exatamente o resultado, a pergunta, né, da nossa questão. É dizer que existem algumas formas de fazer essa questão, mas nós vamos utilizar mais uma vez o termo geral para já ir praticando essa fórmula e entender que a nossa PA é como se ela começasse no A1 e terminasse no A4. Então, se a gente pensar assim, né, então poderia muito bem, usando a fórmula, a NCN é igual a NC1, a fórmula do termo geral, como a gente já anunciou, é igual a Q elevado a N menos 1. Eu poderia dizer a vocês que o ANCN, entendendo que a PA começa no quarto termo, então o ANCN seria o A4 e o A1 vezes a razão elevado a N menos 1. Esses dados eu tenho, o A4 eu tenho que é quem? O A4 a questão deu, é 54. O A1 também a questão deu, é 2. Vezes a razão é essa sim, que a letra A pede, eu preciso descobrir. E o N termo, se eu determinei até o quarto termo, então essa PG tem 4 termos. Invertendo essa ordem aí, eu vou dizer a vocês que eu tenho 2 vezes, só trazendo para o primeiro membro, Q elevado ao cubo, igual a 54. Bem, esse 2 que está multiplicando, vai passar dividindo, né? Então a minha razão ao cubo vai ser igual a 54 dividido por 2. Essa que está em forma de potência vai passar em forma de raiz. Então eu tenho raiz cúbica de 54 dividido por 2 é igual a 27. E aí a minha razão ficaria bem simples de ser encontrada. É um número que multiplicado por ele mesmo ser igual a 27. O 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Se você não tem essa condição de dizer, então você pode fatorar. Aqui você encontrou a letra A. Letra B, como pede o quinto termo, né, o A5, então quem seria o A5? É o A4 vezes a razão, né? Como já descobrimos quem é a razão, ficou fácil, né? Então
O A5, o A4 a gente encontrou é 54, o A4 a questão já dá, né? Então o A5 vai ser igual a 54 vezes a razão que descobrimos que é 3. Então o A5 vai ser igual a 162. Essa aqui é a nossa letra B. Aqui a gente encerra.